Meus cumprimentos àqueles que me ouvem e de forma muito respeitosa, muito genuína, eu gostaria de encaminhar um abraço fraternal, legítimo, repleto de solidariedade, repleto de entendimento, dentro de um tempo onde nós vivemos uma certa exaustão. Nós trocamos a ideia de cansaço, por uma ideia contemporânea, extremamente pertinente à pós-modernidade, que é a ideia da exaustão. Para a gente poder entender um pouco disso, no cansaço legítimo da modernidade sólida, a gente deitava, e deitando a gente literalmente apagava, descansava literalmente, acordava renovado. Na pós-modernidade líquida, a exaustão traz, primeiro, a ideia da insônia, Segundo, a ideia de um sono que não é literalmente revigorado. A gente acorda com aquela sensação ainda de cansaço, ou com aquela sensação de retalhos de exaustão. Isso é típico da pós-modernidade e das inquietudes que vêm com uma ideia nova, que é a ideia da sobrevivência. Na verdade, todos nós como espécie humana estamos balançados com uma ideia da sobrevivência. Nunca nós naturalizamos tanto o discurso da morte, tendo em vista o processo pandêmico que aí está, tendo em vista a mídia que potencializa o que eu chamo de cultura da catástrofe, ou seja, ela vai trazer todos aqueles elementos e aqueles adoecimentos sociais para, primeiro, dar conta do meio de comunicação de massa se tornar interessante e segundo, trazer para a gente um alerta maximizado acerca do tempo que nós atravessamos. E realmente, se nós pararmos para pensar, a nossa crise civilizatória está sentada numa ideia de sobrevivência, Como essa espécie, a pergunta talvez seria essa, como essa espécie humana, terminará o processo pandêmico? Poderíamos perguntar também, haverão outros processos pandêmicos? Após o processo pandêmico, voltaremos à mesma sociedade? Como será o modelo educacional pós-pandemia? Qual será o modelo de relações afetivas e convencionais e interpessoais que se desenhará a partir da pandemia? Teremos apenas a pandemia, Qual será ou quais serão, os novos modelos de políticas públicas para dar conta de uma humanidade que, migra aos pedaços de um processo pandêmico? Todas essas perguntas estão atravessadas no nosso consciente e no nosso inconsciente. Mesmo que eu não perceba, todos os dias quando eu acordo com meu instinto de sobrevivência maximizado, ativado. Por que ele está ativado? Porque todos os mecanismos sociais trabalham com a ideia da naturalização da morte. Quer dizer, morreu aqui, morreu ali, morreu ao lado, Nós nunca vivemos tanto, essa ideia discursiva de uma morte que tem que acontecer, Vocês podem perceber que alguns discursos vêm carregados de naturalização da perda, Alguém diz, olha, alguém tem que morrer, que seja, O outro pode ainda dizer, escuta, faleceu realmente de Covid, mas tinha outras manifestações acopladas. Ou seja, a gente justifica a morte, dizendo o seguinte, ele tinha um associado, O fato não é ele ter um associado, não.
O fato é eminentemente que ele faleceu, que ele morreu, né? Então, essa ideia de vida e morte lado a lado nos assusta, né? Porque nós falávamos de morte lá na modernidade sólida como algo muito distante, né? Como se nós vivêssemos perpetuamente. E aí volta aquela ideia que eu tenho falado, que é a ideia do romantismo tolo. O que é o romantismo tolo? É a capacidade que a gente constrói para não lidar com a dor ou com os impactos sociais, né? De desenhar um cenário que não existe. De desenhar, né, um cenário que é fictício. Por exemplo, eu dizer hoje, né, que os nossos governantes estão extremamente preocupados, né, com os elementos civilizatórios de vida e de morte, é romantismo. É romantismo. Por que eu digo que é romantismo? Porque se vocês olharem, né, os meios de comunicação, eles mostram, né, a Organização Mundial de Saúde dizendo uma coisa, o Ministério da Saúde dizendo outra e a Presidência da República dizendo outra. Isto já me diz que chega de romantismo. Nós precisamos ser mais incisivos, né? Mais objetivos, mais claros, né? Mais dinâmicos. E isso dói na gente. Por que dói? Porque a gente vem de uma condição de poltronice. A gente vem de uma ideia, né, de que a gente espera e paga para ver, né? A gente vem de uma ideia de uma princesa que está no castelo e que, né, aquele príncipe num cavalo que é branco, né, vai romper a porta, varrer os demônios, né, e salvá-la tomando-a, né, nesse caso, em seus braços para exercitar a felicidade. Desculpa, mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona, né? Ninguém vai, né, à farmácia e paga a farmácia com esperança. Ninguém paga o mercado com fé, né? Eles querem money, né? Eles querem dinheiro, né? E do que eu quero dizer com isso? Isto, né, é para além desse romantismo que a gente criou, né? A adaptação, por exemplo, que eu venho falando, eu falo em adaptação e eu quero cortar os pulsos quando eu ouço alguém dizendo, eu estou esperando para ver o que dá. Não dá para esperar, meu amor. Não dá para ficar sentado esperando, né? O outro diz, não, eu fui visitar, né, o lugar onde eu ia trabalhar, como não era do jeito que eu queria, eu voltei embora, problema é seu, não vai ter dinheiro no final do mês. Eu estou falando de uma adaptação que não é escolha, eu não sei se eu me faço entender. Eu estou falando de uma adaptação que é condição de sobrevivência numa sociedade onde morte, vida e morte conversam o tempo todo, né? Nós não temos tempo para ficar aqui, né, dizendo que não podemos nos mover por motivos pessoais. Então essa exaustão que você sente, que parece uma angústia e que parece um processo depressivo, nada mais é, né, do que os reflexos da pós-modernidade, do contemporâneo. Nós nunca vivemos de forma tão estreita a ideia de vida e morte, né? Nós nunca vivemos tanta incerteza tentando saber o final da novela, né? Porque esta é a novela da vida real. Esta é a novela da vida real. E esta não tem script. Mas a gente quer saber se a mocinha vai ficar com o mocinho, se a vilã, né? Não tem essa coisa. Por quê? Porque na realidade constituída, os elementos de viver, por hora, exigem da gente uma posição, né, eminentemente prática. Prática. E aí, diante do cenário, o que você vai fazer? E aí, diante do contexto, o que você vai fazer? É importante que a gente pense nessas coisas. Porque eu fico preocupado quando eu vejo uma geração toda anestesiada se tratando de perspectiva de futuro. Porque a pergunta que nós temos que nos fazer, e eu acho que é essa que é pertinente, é como estarão
como estarão, né, os sujeitos pós-pandemia. E aí eu não falo da escola, eu não falo apenas, né, da sociedade em si, eu falo de nós como seres humanos. Como nós estaremos pós-pandemia, né? O que sobrará pós-pandemia? Haverá uma outra pandemia? Posso até perguntar. Haverá uma outra pandemia, né? Como ficarão as políticas públicas para ajudar e assistencializar e dar suporte para quem ficou na miséria, para quem perdeu o emprego? Porque nós temos ainda mais um discurso, o neoliberal que manda trabalhar, né? Não é isso? O neoliberal que manda trabalhar e o discurso da pedagogia do vínculo dizendo, sim, tem que trabalhar, mas tem que ter vida, porque gente morta não trabalha, né? Então nós ainda estamos pressionados pelo mercado neoliberal que diz trabalhe, 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 e por uma ideia de ciência que diz esse Covid está mutando, a criança que era só hospedeira agora desenvolve e para no hospital. Então eu fico pensando como é que alguém pode ficar tranquilo ou tranquila num cenário desses. Porque na verdade, se nós trabalharmos com uma ideia, né, uma ideia ontológica, filosófica de guerra, né, nós estamos numa guerra pandêmica. Nós estamos numa guerra pandêmica. E aí não trazendo aquela ideia de guerra da modernidade sólida, né? Isso que eu estou querendo dizer. Nós estamos... E como que alguém numa guerra de forças, entre vida e morte, vai levantar às 10 da manhã, tomar o seu café, assistir sua televisão e ficar, né, cantando cara, caramba, cara, cara, caraô? Não dá, né? Não dá porque nós estamos atravessados pela exaustão, nós estamos atravessados pela incerteza. Nós temos hoje uma política de governo, e aí política de Estado e governo, né, que é de Estado mínimo. O que é a política de Estado mínimo? O básico para as pessoas sobreviverem. Nós não temos mais uma ideia de que você vai prosperar, né, dentro de um processo pandêmico. Não. A ideia hoje, né, do Estado, e aí quando eu falo Estado, é o poder instituído, né, a federação toda, é de nos dar assistência para a gente ir sobrevivendo, né? Para a gente ir sobrevivendo. Olhem que interessante isso, né? O presidente toma, né, o Covid, e quando eu digo toma o Covid o assola, e ele tem feito exames e o Covid permanece. Justamente com aquele sujeito que brincou, né, com a pandemia. E quando eu digo brincou, é literalmente sapateou em cima da pandemia, né? Porque era bobagem. E aí eu não estou falando dele, eu estou falando da atitude, né? É a mesma coisa que eu chegar num velório e começar a rir, né? A pessoa que está em sofrimento com o ente querido, no mínimo, né, vai me jogar a porta fora. Porque eu tenho que ter empatia. Eu tenho que saber me colocar no lugar do outro. Então, há 4 elementos para a gente finalizar minha fala de hoje. Primeiro, né, nós estamos vivendo uma sensação de exaustão, de cansaço mental, de parece que não chegamos a lugar nenhum. Isso é a pós-modernidade. Se acostume, tá? Segundo, né, a ideia de vida e de morte lado a lado com a gente já fica preocupado com o filhote gripado, já corre, né, no hospital, o hospital também está em crise e exaustivo, porque trabalha, né, por fluxo, né, isso também é pós-modernidade, né. Gente romantizando e andando em círculo como zumbi, isso é a pós-modernidade. Pessoas que não conseguem lidar com o sofrimento. Como não conseguem lidar com o sofrimento e com a frustração que nos acompanha desde o nascimento, né? Eles ficam achando que a princesa vai descer no cavalo branco. Aí qual é a solução, né? Chacoalhar e fazer acordar. Tem que chacoalhar e fazer acordar, porque não tem como, não tem outra saída, né? E por último e não menos importante, né? Não dá para nós trabalharmos com uma concepção romântica de Estado de poder, de política pública, né, de processo pandêmico, porque eu não posso dizer outra coisa nesse momento, senão para vocês que nós vamos continuar discutindo vida e morte. Nós vamos continuar discutindo vida e morte. Porque, como muito bem disse a reportagem, temos uma vacina, né, que foi testada com sucesso.
foi testada com sucesso, foi testada com sucesso. Ou seja, né, nós ainda temos que esperar. E esperando, nós temos que seguir aqueles protocolos que são, né, legítimos. Então, o que eu quero dizer, em última instância, para encerrar, né, é que não há lugar na pós-modernidade para gente romântica do século passado, que acha que as coisas vão se resolver balizadas na fraternidade. Não vão se resolver balizadas na fraternidade, né? Aliás, né, até a ideia de fraternidade mudou, né? Fraternidade agora é eu dizer assim, fique firme e lute, mas eu não me importo com você, tá? A gente não vê o outro se voltando pra gente no processo fraterno. Quer dizer, tudo está se adaptando menos você. Então, a partir de hoje, comece a entender que, né, este mundo que está aí veio para ficar. O contexto que está aí veio para ficar, né? E a nós cabe entendê-lo, né? A nós cabe respeitá-lo, porque não tem como fugir, e criarmos habilidades e competências para vivermos na pós-modernidade. Não tem como fugir dela, né? Não há nenhum remedinho que ajude a gente a fugir da pós-modernidade. Então, o que eu quero dizer é, né? Sejamos valentes, sejamos combatentes, né? Sejamos proativos, porque é isso que a pós-modernidade exige. Um abraço grande, né? Um beijo no coração de todos e de todas aqueles que me acompanham, né? E não parem de se informar sobre esse tempo que nós vivemos. Esse tempo que nós vivemos é um tempo de realmente testar a nossa capacidade de ser e estar no mundo. Um abraço grande e fiquem bem.